Prezados irmãos e ouvintes, é com muito prazer que venho através desta gravação apresentar a todo o povo evangélico e não evangélico a história real da minha vida, em sonhos, juventude e conversão. Meu nome completo é José Maria Soares. Sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, de Jardim Planalto, São Miguel Paulista. Em primeiro lugar, falarei sobre a minha juventude. A minha juventude, desde o princípio, foi muito triste. Sou filho de uma família muito pobre e bem crescida. Meu pai nunca pôde nos dar um conforto melhor pelo fato de a família ser grande. E quando eu tinha aproximadamente 9 anos de idade, estava fazendo a segunda série do primário, quando meu pai tomava uma decisão. Na época, ele estava trabalhando na construção de um açude na propriedade de um senhor por nome Luiz Coló, o qual convidou meu pai para morar na propriedade dele e ficar de encarregado de umas criações de bodes e ovelhas que ele tinha. Meu pai combinou com a minha mãe e aconteceu então a nossa mudança para o interior. Eu comecei a trabalhar com meu pai e nunca mais foi possível voltar aos estudos. Sempre fui um jovem tímido, tive poucos amigos e, como vício, eu apenas fumava e gostava de festas dançantes. Sempre gostei de me sentir exemplar, analisar tudo e tirar conclusões para evitar depressão. E assim era muito admirado pelos meus familiares e vizinhos. Agora vêm os meus maiores sonhos. Primeiro, no lado sentimental, era uma das maiores preocupações minha, porque futuramente eu iria me casar. E o casamento sendo uma decisão para toda a vida, eu teria que ser muito sábio na escolha de alguém para ser a minha esposa. Sempre fui muito pensativo, calado, gostava de ficar muitas horas sozinho, e isso preocupava a minha mãe. Muitas vezes, quando eu estava distraído, era interrogado por ela, que me perguntava: "Meu filho, o que é que você tem? Me parece tão triste, está sentindo alguma coisa?" E eu respondia: "Eu estou bem, mãe. Só estou me distraindo um pouco, não se preocupe não, tá?" Ali estava eu, sonhando acordado, pensando como seria o meu futuro. A crise financeira me preocupava muito, não revelava nada a ninguém do que se passava pela minha cabeça. No lado profissional, eu sempre tive uma atração muito forte pela música. Esta era a minha vocação. Quando eu tinha entre 4 e 5 anos de idade, eu vi pela primeira vez meu tio tocar violão. E emocionado com o som das cordas, eu não me contentava. Ficava insistindo até que ele me dava aquele violão e eu começava a fazer barulho nas cordas. E assim fui crescendo. Quando ainda pequeno, eu parava em bares só para ouvir música. O tempo foi passando e quando eu já era um adolescente, um dia, não tendo um violão, meu tio fabricou um pequeno instrumento com 4 cordas. E foi aí que ele me ensinou algumas posições musicais. Eu fui praticando e evoluindo sozinho. Acompanhava músicas que tocava no rádio e entre 14 e 15 anos de idade comecei a compor músicas no estilo jovem romântico. Comprei o primeiro violão com muito sacrifício e, tocando e cantando a minha própria música, fui muito elogiado por aqueles que me ouviam. E foi aí que nasceu o sonho de um dia gravar. Mesmo sabendo que isto seria quase impossível,
eu alimentava este sonho. Um certo dia, eu ia tomar banho no rio Parnaíba, que ficava próximo da minha casa, onde com lágrimas nos olhos eu pedia a Deus que me ajudasse, que eu pudesse um dia gravar. E eu prometia a fazer músicas de agradecimentos a Deus. Ali estava eu, cheio de sonhos e de fé, rogando ao Deus que eu não conhecia. A seguir, a minha conversão. No que diz respeito à religião, eu não me considerava nem católico, porque era muito difícil entrar na Igreja Católica, porém muito sensível espiritualmente. No fundo eu sabia que Deus quer que façamos a sua vontade para sermos salvos. Desde criança eu sempre ouvi falar do Evangelho. Eu recordo-me de quando morávamos na cidade de Beneditinos, Piauí. Eu e minha irmã mais velha éramos convidados a assistir à escola dominical na Assembleia de Deus daquela cidade. E eu gostava muito dos hinos que eram cantados na escola, o hino 15, e no final da escola acontecia uma coisa que eu muito gostava de fazer: desenhar e pintar desenhos. E assim a palavra de Deus começou a ser semeada no meu coração. Os anos se passaram. Um certo dia, depois de ouvir um programa evangélico pelo rádio, eu dizia ao meu pai: pai, se os crentes não estiverem certos, não há ninguém certo no mundo. Ele concordou comigo e disse: é isso mesmo, filho. Se o povo continuar desse jeito, vai todo mundo para o inferno mesmo. E sentindo a voz de Deus falar comigo, eu tentei parar de fumar. Fiquei à tarde e até a meia-noite daquele dia sem fumar. Mas o diabo colocou no meu coração uma angústia tão grande que eu tive que fumar. O tempo foi passando e eu sempre com aquele desejo de ser um crente. Um dia surgiu a oportunidade de vir a São Paulo. E chegando aqui, no dia 12 de setembro de 1981, logo comecei a trabalhar, já com 20 anos de idade. Ouvia programas evangélicos nas madrugadas e na tarde de domingo, 1º de agosto de 1982, eu estava sentado numa pedra no pátio da firma onde eu trabalhava, com um radinho de pilha na mão, exposto ao sol, o corpo suado e o rosto banhado em prantos, ouvindo a concentração da igreja pentecostal, quando, sem perceber, eu estava orando assim: ó meu Deus, salva a minha alma, tira as dúvidas do meu coração, dá-me forças para te seguir. Eu não quero ir para o inferno, meu Deus. E naquela oração eu sentia Deus me transformando. As lágrimas banhavam o meu rosto. Eu sentia um calor muito forte em meu corpo, que tremia de emoção. No final desta oração, Deus já havia transformado a minha vida. E chegando à noite daquele dia, eu acompanhei 2 crentes que moravam e trabalhavam na mesma firma que eu até a Assembleia de Deus no Jardim São João, em Guarulhos, São Paulo, onde após o culto veio o apelo, e levantando a minha mão, eu tornava público a minha conversão. E para concluir este testemunho, eu digo a todos que me ouvem: Jesus me salvou na minha mocidade, preparou para mim uma esposa como eu desejava. E no ano de 1983,
Depois de participar de um festival evangélico, eu realizava o meu sonho, gravando uma faixa no LP Seleção de Talentos, intitulada Obrigado, Senhor. Hoje sou um homem salvo, tenho família, com as minhas mãos toco instrumentos e com a minha voz louvo ao Deus que me salvou, Jesus. Me colocou no caminho e hoje eu sigo ao Senhor.